Ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 8 de julho de 2013. Declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária do exercício 2013, da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo a retificação e impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luilson Schwartz, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Provérbios, capítulo 29, versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os servos são ímpios. Correspondências recebidas. Do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira, atendendo à previsão legal constante no regimento interno, solicito a Vossa Excelência que informe a plenário desta Casa de Leis que, em virtude de motivos particulares, estarei ausente da 22ª reunião ordinária a realizar-se no dia 8 de julho de 2013. Ofícios do Executivo. Ofício número 1036/2013, encaminhando o projeto de lei número 110/2013 para devida apreciação.
Ofício número 1138/2013, encaminhando o projeto de lei número 122/2013 para devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 110/2013. Cria os componentes do município de União da Vitória, Estado do Paraná, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 122/2013. Altera o artigo 6º, caput, parágrafo 1º e 2º, e acrescenta o parágrafo 3º da Lei Municipal 2522/1997 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Enviado em 5/7, projeto de lei ordinária número 17/2013. Estabelece diretrizes para a política municipal de auxílio aos aposentados por invalidez no requerimento do benefício previsto no artigo 45 da Lei Federal 8.213/91. Enviado em 5/7 de 2013, o projeto de lei ordinária número 18/2013. Dispõe sobre a organização da política municipal da juventude, institui a Conferência Municipal de Políticas Públicas para a Juventude e cria o Conselho Municipal da Juventude, Conjuva, e dá outras providências. Indicações. Número 98/2013, do vereador Altair Lourenço de Souza. Indicação número 99/2013, do vereador Zilioto Daldim. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações dos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito o vereador Wilson Schwartz para que informe se há algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Está inscrito o vereador Zilioto Daldim, senhor presidente. Concedemos a palavra ao vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, é uma grande satisfação tê-los aqui. Hoje eu estou usando o plenário desta Casa de Leis para relatar aos senhores algo que me chegou, uma tragédia que me chegou ao meu conhecimento pelo Facebook. E a pessoa que me mandou nessa conversa, ela me pediu para que eu tornasse público o fato ocorrido. Então, eu vou ler na íntegra o acontecimento trágico que aconteceu no interior do nosso município na semana passada. Boa noite, vereador Daldim. Venho através deste único contato, como filha de moradores da Serra da Esperança, lhe informar de certa situação que aconteceu em nossa comunidade. Hoje pela manhã faleceu uma criança na Serra da Esperança, inocente deste mundo, onde muitos são esquecidos. Digo esquecidos, sim, pois nasci e cresci na Serra da Esperança, e sempre vi aquele lugar como esquecido no mapa. Já vi muitos prometerem por aquele lugar, mas nunca vi ninguém cumprir por completo. Como falava sobre a criança, trata-se de uma bebezinha de apenas 15 dias de vida, que veio a falecer hoje pela manhã, filhinha de minha prima Francisca Rodrigues. A bebezinha de 15 dias encontrava-se doente, e os pais, como o senhor bem conhece, são carentes. Não tinham condições de levá-la ao médico, pois não possuem carro, e os moradores próximos que até possuem, não há condições de transporte nas estradas, devido às estradas estar em péssimas condições. Hoje pela manhã, em desespero, levava a sua filhinha ao médico, a pé, de lá da linha Fortaleza até Paula Frontin. Mas a criança veio a falecer no meio do caminho. Nossa família está em luto.
Luto por uma criança indefesa que veio a falecer devido às condições precárias de transporte. Imagina essa mãe como se encontra. Imagina seu coração, a dor que sente. Uma mãe que fez tudo para salvar sua bebezinha, andou quilômetros e quilômetros a pé e perdeu seu anjinho. E mais, a dor de ter R$1, não ter R$1 no bolso para comprar uma caixa, para ser que seja velada. Como o Senhor como o Senhor, obviamente, está sabendo, e quero acreditar no fundo do meu coração que alguém já está tomando algumas providências sobre o caso das crianças prejudicadas que não vão à aula há dias, devido às péssimas estradas. Acho que agora passou dos limites. Não precisava uma bebezinha tão pequena e frágil, de família humilde, vir a falecer. Não seriam necessários protestos de alunos pedindo por acesso à educação, se alguém lembrasse deles. Lugar um dia, pessoas doentes, alunos sem poder ir à aula. Isso é o cúmulo do descaso. Entre muitas coisas que eu sei que acontece, e aquele povo, por ser tão humilde e esperançoso, ficam à esperança que alguém tome uma atitude. Eu, como filha daquele lugar, hoje choro mais uma vez, pensando que quando vão lembrar que a Serra da Esperança existe, me revolto. Lembram de ir visitar as famílias na hora de pedir votos. Hoje, mais uma vez, meu peito chora de dor, por perder alguém de minha família, e não poder fazer nada para ajudar. Choro por ver as crianças pedindo socorro, perdendo semanas de aula. Dói lembrar de minha infância, perdíamos dias e dias de aula também. E isso não mudou nada. Saber que meus irmãos, graças a meu pai e minha mãe, os nossos heróis, senhor Joaquim e dona Maria Salete, que sempre quiseram o melhor para nós, sempre lutaram por nós, hoje moramos aqui no centro. Trabalhamos e podemos estudar. Dói não poder visitá-los com mais frequência. Trabalhamos e podemos... só um pouquinho aqui que eu estou ruim das vistas. Com mais frequência. Devido às estradas péssimas durante esse período chuvoso. Não temos carro, dependemos de ônibus, e os mesmos ônibus que buscam os alunos para visitá-los, ônibus que há tempos não têm condições de transitar. Dói lembrar daquelas famílias que ainda estão lá, esperando que alguém olhe por elas, Como ficam? O que eles precisam fazer mais para aparecer? Quem vai tomar providências? Peço que me desculpe o desabafo, mas estou cansada de ver minha família na Serra da Esperança ser esquecida. Senhores, eu não sei se os senhores conhecem a Serra da Esperança. Em 2008, após eu me eleger, eu não peguei nenhum voto na Serra. E eu comecei a frequentar, falavam da Serra da Esperança, eu como vereador tinha que conhecer o município, então eu resolvi visitá-los, ver a situação daquela gente. Realmente é uma situação complicadíssima. 50 quilômetros distante da nossa cidade, do centro da cidade, estradas de interior, o pessoal esquecido, uma linha de difícil acesso, ônibus só escolares e só na estrada principal. As estradas estavam intransitáveis e eu fui conhecer aquela realidade e me prontifiquei a defendê-los. Durante 4 anos, eu estive na Serra a cada 2 meses, conversando, verificando os problemas daquela comunidade e fazendo tudo o que estava ao meu alcance para mudar aquela realidade. Na verdade, nós não conseguimos fazer muito, mas a gente conseguiu dar um grande salto. Nós conseguimos, senhores, eu assisti no Globo Repórter, eu tenho certeza que muitos dos senhores também, ver que alguns alunos em nosso país têm que levantar às 4 da manhã para pegar o transporte e ir até a escola. Pois bem, nossa cidade não fica longe disso. Lá
Tem crianças que têm que levantar às 4 horas da manhã, tomar seu café e sair a pé 4,5 km para pegar o ônibus às 5 e pouco. Isso é uma realidade aqui, que acontece no sul do Brasil, num local que todos dizem que é considerado o primeiro mundo. Nós conseguimos, depois de tanto brigar, conseguimos arrumar a estrada Santa Vitória. Nós conseguimos abrir essa estrada que fazia 6 anos que ninguém saía de lá. Tinha gente que tinha carro e não conseguia sair. Então o ônibus começou a buscar as crianças lá. Só que quando chove, mesmo assim, o motorista não arrisca, porque o risco de encalhar e daí vários e vários alunos faltarem à escola é maior. Mas como dias atrás nós tivemos aqui uma manifestação mais do que justa dos moradores do interior, é um direito que todos têm, mas também eu quero dizer o seguinte: as estradas do interior, eu sou uma pessoa que subo direto na serra, estavam ótimas, não teria problema de trânsito, de maneira alguma. Mas empresas extrativistas de pinos começaram a tirar pinos justamente nos dias que começou a chuva. E colocaram bitrem, 15 caminhões puxando pinos dia e noite. Acabaram com a estrada. Muitos alunos de lá ficaram 20 dias, estão há 20 dias sem ir à escola porque o ônibus não sobe. Fatos como este, que fazem com que a gente se sinta pequeno. Então, após a manifestação, conversando com Marcos Lima, nós procuramos se existia alguma lei que proibisse o tráfego de veículos nas estradas do interior em períodos chuvosos. E existe uma lei, a Lei 2522 de 1997, a qual está sendo acrescentado alguns itens aí, feito algumas emendas, para quê? Para que a gente possa cobrar, fazer com que em períodos chuvosos seja coibido o tráfego de caminhões pesados. Só para os senhores terem uma ideia, os caminhões, essa empresa levou o guincho. Então, um caminhão carregado, quando encalha, já destrói a estrada. Imagine meter um guincho nele. O que acontece? Nem a pé, nem tatu de chuteira passa pelo local, é somente rebocado mesmo. Então, essa lei, ela regulamenta o trânsito de veículos pesados nas estradas do interior do município em dias de chuva, em épocas chuvosas como agora. E as alterações que estão vindo desta Casa de Lei são super necessárias para que nós possamos fazer uma fiscalização efetiva e que funcione e que culpe e faça pagar pelo estrago que foi feito. Então, são coisas como esta que realmente deixam a gente, eu diria assim, chateado, se sentindo com as mãos amarradas e vendo que a população aqui em nossa cidade tem muita gente que sofre muito. E são fatos como esse que fazem com que a gente realmente tenha mais vontade e mais determinação ainda de procurar soluções que venham de encontro com o interesse de tanta gente que realmente precisa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do vereador Daldim. E não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito o vereador Wilson Schwartz, secretário dessa Casa de Leis, para que faça leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 1138/2013, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 122/2013. Está em discussão o ofício. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Portanto, convoco os senhores vereadores para realizarmos, após o término dessa reunião, uma sessão extraordinária para apreciarmos o projeto de lei número 122/2013. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2013. É o parecer. Em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 59/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 59/2013. Dispõe sobre o Plano Plurianual 2014-2017 da Administração Direta, fundos e órgãos da administração indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do município de União da Vitória e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeiro turno. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 61/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 61/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 61/2013. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 61/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 61/2013. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2014 e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeiro turno. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Altair Lourenço de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita falada em munícipe de União da Vitória, boa noite a todos. Quero só agradecer as suas palavras, vereador Giloto, por ter usado a tribuna e colocado tudo aquilo realmente que o povo da Serra da Esperança sente. O senhor tem acompanhado, o próprio Cortelini tem acompanhado a situação que o povo vive. O povo e também o pessoal que esteve aqui lá do Rio Vermelho, vamos deixar claro que eles não fizeram manifesto contra a prefeitura nem contra o secretário de obras, e sim a situação que foi deixada às estradas nesses últimos dias. Eu tinha visitado já faz uns 30 dias, o senhor sabe, inclusive tinha parabenizado o senhor e o vereador Cortelini por nós termos conseguido o transporte para aquelas crianças lá da linha Vitória, qual o senhor falou, que fazia tempo que a máquina não passava lá, e uns diziam que o motorista lá, tal João da Ponte, né, não estava fazendo o transporte. Eu fui ver lá, faziam 30 dias, e as estradas estavam em perfeitas condições. E agora, no último sábado, eu fui de moto, porque as estradas estavam ruins mesmo. A subida lá da Serra da Esperança, que deve ter mais ou menos 1,5 km, mais ou menos, de extensão. Olha, gente, para subir de moto lá foi difícil. A situação está terrível naquela descida lá, não só para o pessoal transportar os alunos, mas a própria empresa que está transportando pinos de lá deveria de ter um pouquinho mais de cuidado, porque senão vai acontecer uma tragédia lá. E as estradas, pelas duas idas lá para a Serra da Esperança, estão totalmente destruídas. Mas deixar claro aqui que o pessoal não reclamou a questão do secretário, mas sim a questão que ficou a estrada. Seria isso. Com a palavra o vereador Nelson Pedroso. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes de União da Vitória. Gostaria também de parabenizar o vereador Zilioto Daldim por
pelo belo uso da tribuna desta Casa de Leis, para expor para nós um problema que envolve não só a busca pela educação com os alunos da escola, a busca pela saúde pública, né? Envolve a questão da liberdade de ir e vir do cidadão. Estamos falando de família, temos que falar da dignidade da pessoa humana, de poder chegar até os serviços públicos, poder vir como os munícipes do Rio Vermelho que vieram aqui expor seus cartazes, expor os problemas locais. Então, assim, é dentro dessa Casa de Leis que deve acontecer tudo isso. E também gostaria de salientar a importância de um ato que foi hoje à tarde, que acredito que a maioria dos vereadores, se não na sua totalidade, esteve lá, que foi o lançamento da pedra fundamental do Instituto Técnico do Paraná, que eu acredito que das obras anunciadas nos últimos anos, na última década, eu posso dizer aqui, é a que mais colocará a União da Vitória e região num outro patamar de município, uma vez que fomentará a educação local, fomentando assim a economia, crescendo o nosso processo de industrialização. Seria isso, presidente. Quero agradecer a presença da população, nossos professores, nossos advogados, a presidente da Associação de Moradores, o nosso muito obrigado. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 15 de julho de 2013, em horário regimental. E daqui a 5 minutos realizaremos a reunião extraordinária já convocada. Está encerrada a presente reunião. Senhoras e senhores, boa noite.